Olá, tudo bem? Meu nome é Leandra, sou professora de Direitos Humanos e vou te auxiliar na busca pela aprovação no concurso de oficial de Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. Nós vamos perceber que pelas provas que inclusive eu já estou deixando para vocês no Google Classroom disponibilizadas, a prova do concurso de bombeiro nada mais é do que um vestibular, porque tem todas as matérias que são cobradas no vestibular, até a questão de direitos humanos. As questões de direitos humanos são compostas de 5 questões, e apesar da gente achar que esse número ele é pouco, mas se a gente for analisar, ele é muito importante, porque vai ser esse número, né, de 5 questões que vai poder te auxiliar, né, na obtenção de maiores pontuações, né? É um concurso que vale muito a pena se você tem entre 18 e 30 anos, você tem que ter uma altura mínima de 1,60 m, idoneidade moral, tá? Kit com as obrigações eleitorais, é necessário também a questão, né, de você ter o ensino médio completo, e aí estudar bastante para que você possa fazer uma excelente prova, uma vez que o valor da remuneração é de mais de R$ 6.000, sem contar também, né, gente, que a profissão de bombeiro militar é uma profissão muito louvável, né? É uma profissão muito digna que merece todo o nosso respeito. Então vamos lá, vamos começar a nossa análise dos direitos humanos, como que é cobrado em prova. O que eu fiz nessa primeira aula? Eu selecionei questões de prova, 5 questões, geralmente são 5, vocês vão olhar no edital, e aí fica super dica para vocês. Pessoal, leiam o edital, porque o edital é como se fosse uma lei, né? Todo o concurso, ele tem que ser de acordo com o edital. Então, vocês ficam seguros, né? De saber quais são os direitos de vocês dentro do certame, né? Tanto que existe um princípio dentro do direito administrativo que se chama a vinculação, né? Do certame, da licitação ao ato convocatório. Então, não deixem de ler o edital, né? E se houver alguma dúvida, pode deixar aqui também na nossa aula, né, na nossa turma do Google Classroom, que à medida do possível eu vou sanando, tá bom? Então vamos lá, são 5 questões importantíssimas para o nosso estudo, né? Vamos olhar então o que foi cobrado nessa prova de 2014 para oficial do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. Para facilitar o seu estudo, eu já deixei disponibilizado para vocês lá a prova, né? Então ela começa, salvo engano, na página 14, a página 15, e também vou deixar o link para vocês da Constituição Federal, do Estatuto do Idoso e do ECA, né? E também da Constituição Estadual de Minas Gerais, que são matérias que são cobradas neste concurso, tá bom? Vamos lá, então? Vou compartilhar com vocês agora a provinha para a gente começar a realizá-la. Vamos lá. Deixa eu baixar aqui. Turma. Aqui. Beleza. Então, vamos para o nosso estudo. Eu acho... Peraí, não tá dando certo. Deixa eu interromper. Deixa eu colocar aqui de novo. Vamos lá. Apresentar agora. Tela inteira.
Isso. Não sei por que que não está dando. Vamos ver aqui agora. Compartilhar. Vamos lá então, pessoal. Nós temos aí noções de direitos humanos, a questão 26 que caiu na prova. De acordo com estudiosos da temática de direitos humanos, o problema da criminalidade praticada por adolescentes e que impacta a segurança pública da sociedade brasileira pode ser solucionado com a adoção da seguinte medida: A. Aumento do policiamento nas vilas e nos aglomerados. B. Construção de presídios de segurança máxima. C. Implementação de políticas públicas voltada para a efetivação dos direitos individuais, políticos e econômicos, sociais e culturais, que sejam capazes de intervir nas diversas situações de vulnerabilidade que acometem grande parte dos adolescentes brasileiros. E D. A redução da maioridade penal. Bom, pessoal, aqui é uma questão que vai envolver muito também uma questão de política pública, né? Na verdade, embora esteja dentro da temática de direitos humanos, aqui seria voltado para educação e cultura em direitos humanos, a aplicação dos direitos humanos como forma de combate e controle à criminalidade, né? Então, a gente tem que sempre observar essa questão voltada para os direitos humanos, né? E aqui dentro das ações, das medidas previstas, quais são aquelas que são mais voltadas para os direitos humanos? O aumento do policiamento nas vilas e nos aglomerados, embora possa ser uma medida, não é a que mais se aproxima com os direitos humanos, né? B. Construção de presídios de segurança máxima, isso daqui estaria mais para uma política criminal, né? E não para a questão de um combate, de um controle à criminalidade praticada por adolescentes. E C, implementação de políticas públicas voltadas para a efetivação dos direitos individuais, políticos, econômicos, sociais e culturais, que sejam capazes de intervir nas diversas situações de vulnerabilidade que acometem grande parte dos adolescentes brasileiros. Seria essa, né, gente? Porque trata tanto das políticas públicas e da aplicação de direitos humanos, né? Ali a questão dos direitos individuais, dos direitos políticos, dos direitos econômicos, dos direitos sociais e culturais, né? Que possam ali intervir, quando efetivados, nas diversas situações de vulnerabilidade que acomete grande parte dos adolescentes brasileiros, né? E aqui é muito importante a gente frisar que os adolescentes, eles compõem o grupo de pessoas vulneráveis, né? Que são pessoas que, devido a uma fragilidade, a uma indefensibilidade, exige ali uma maior proteção. E isso está previsto no próprio ECA, né? Nós temos que o adolescente e a criança são pessoas em desenvolvimento, né? E, inclusive, existe um princípio que é o respeito à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, em razão disso, é que nós vamos ter a necessidade, né, de aplicação de princípios como a questão da prioridade em atendimentos, né, nos setores públicos, a questão também da proteção absoluta da criança e do adolescente, né? E também a questão que nós temos do respeito à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Lembrando que criança é aquela pessoa, né, até os 12 anos incompletos, né? E adolescente é dos 12 anos completo até os 18 anos incompletos. Né? A partir do momento que é feito os 18 anos, nós temos aí a maioridade civil e a maioridade penal. Bom, uma outra questão que nós temos também é de redução da maioridade penal. Pessoal, dentro do conceito do estudo dos direitos humanos, isso é rechaçado. Inclusive, nós temos a Convenção
da criança e do adolescente, que trata a criança como indivíduos até 18 anos, né? E aí, nesse sentido, nós vamos perceber que se houver a menoridade penal, isso feriria de morte, né? Essa Convenção Internacional dos Direitos da Criança, como também fere a própria Constituição Federal, né? Se a gente for analisar a Constituição Federal no seu artigo 228, e aí eu vou ler para vocês, deixa expresso em relação quando o que é considerado a questão da maioridade penal. E aí nós temos aqui, ó, artigo 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Essa legislação especial é o ECA, né? Então, se houver uma emenda constitucional tendente a abolir o que está previsto na Constituição, e isso daqui é considerado um direito fundamental, essa emenda constitucional ela não pode ser válida, né? Por quê? Porque existe a condição de cláusula pétrea. Não pode existir emenda constitucional tendente a abolir direitos fundamentais, ok? Então, por isso que não se pode marcar a letra D, e a letra correta a se marcar é a letra C de coração, ok? Então, vamos continuar o nosso estudo. A questão 27 traz para a gente: considerando a distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais, assinale o documento que representa a inauguração dos direitos humanos no cenário mundial. Aqui, pessoal, é muito importante a gente saber a diferenciação. Direitos humanos são aqueles direitos da pessoa que vão ser resguardados, que vão ser tutelados dentro do ambiente internacional. Existe uma proteção internacional desses direitos, tanto no âmbito global ou no âmbito onusiano, que nós chamamos, como também nos sistemas regionais. E nós temos alguns sistemas regionais, como o sistema interamericano, que é aqui, né? Nós fazemos parte na América Latina. Nós temos o sistema europeu e o sistema africano. Então, essa proteção, ela vai ser no âmbito internacional. Os direitos fundamentais são os direitos das pessoas que são positivados dentro do ordenamento jurídico de cada estado, dentro da legislação de cada estado, dentro das leis, dentro da Constituição de cada estado, né? Então, eu tenho, por exemplo, o direito à vida, previsto lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é no âmbito internacional, né, no âmbito global de proteção, mas eu tenho também o direito à vida previsto na Constituição Federal de 88. Quando é previsto na DUDH, eu estou falando de direitos humanos. Quando está previsto no ordenamento jurídico do Estado, lá na Constituição Federal, eu estou falando de direitos fundamentais. Então, veja bem, assinale o documento que representa a inauguração dos direitos humanos no cenário mundial. Aqui é muito importante, né? Aí nós temos as opções. Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. Convenção Americana dos Direitos Humanos, de 1969. E D, Constituição de Weimar, em 1919. Gente, aqui é muito importante. Nós temos, né, ao longo do período histórico, nós temos a proteção dos direitos das pessoas, né? E essa busca de uma proteção do direito das pessoas, principalmente pela luta dos direitos civis, dos direitos políticos e dos direitos individuais, ela aconteceu num marco muito importante no mundo, para a história, vamos colocar assim, né, para a história mundial, que foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. E essa data nos remonta à chamada Revolução Francesa, que tem aqueles 3 pilares, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Embora, de fato, né, esse movimento ele foi muito importante para o fim do Estado absolutista, né? E para o início do Estado de Direito,
ele foi um movimento que foi restrito ao território francês. Então, ele não inaugura os direitos humanos no cenário mundial, né? Apesar da sua importância histórica muito grande, né? Inclusive, esses direitos, eles ficaram tão restritos que, embora houvessem mulheres, né, que tivessem participado da quebra, né, da Bastilha, embora houvesse ali toda uma participação feminina, essa declaração deixou bem claro que seria uma declaração universal dos direitos do homem e do cidadão. Existiu uma mulher, uma ativista chamada Olympe de Gouges, que não conformada, né, com o fato de não constar os direitos das mulheres nessa declaração das mulheres francesas, o que ela faz? Ela escreve uma declaração universal dos direitos da mulher e da cidadã francesa. E o que acontece? Ela acaba sendo guilhotinada em praça pública. Bom, depois nós temos a letra B, que é a correta. Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Na verdade, aqui, né, essa banca folha fumar cometeu até um pequeno deslize, porque o certo é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né? A DUDH, ela inaugura essa proteção dos direitos humanos em nível internacional, né? E ela acontece num período muito importante, que é o pós-guerra, né? O pós-Segunda Guerra Mundial. E aí, vendo que os países estavam devastados, né? Vendo que as atrocidades, as barbáries que ocorreram, né, durante o regime nazista e fascista, com o intuito também, né, de diminuir a aceleração, né, do armamento bélico em que os países estavam se envolvidos, né, e buscando ali a promoção da paz para garantia, inclusive, não só dos indivíduos, mas para a soberania de todos os outros estados, é que a gente tem que a ONU, primeiro a ONU vai ser criada através da Carta das Nações Unidas em 1945, e aí a ONU, através da sua Assembleia Geral, ela vem a promulgar, né, mediante aí 48 votos aprovando, né, com 8 abstenções, principalmente dos países do bloco soviético, da África do Sul e da Arábia Saudita, né, e sem nenhum voto contrário, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, cujo nome vem Resolução 217A3 da Assembleia Geral da ONU. Bom, depois nós temos a letra C, Convenção Americana dos Direitos Humanos de 1969. Essa convenção, ela é muito importante, porque ela está dentro do Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos, que é o Sistema Interamericano. E essa convenção, ela é muito trazida, né, dentro do judiciário brasileiro, porque é o Pacto de São José da Costa Rica. Então, muito importante, né, para nós que fazemos parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A letra D é a Constituição de Weimar, que é uma constituição alemã de 1919, que marca, na verdade, a segunda dimensão de direitos humanos, né, que é essa busca da proteção dos direitos de segunda dimensão, né? Os direitos positivos. O Estado não basta apenas ele garantir a vida, mas ele tem que prestar, né, serviços para a garantia da vida, né? Ele tem que garantir bens que possam ali também dar a todos os cidadãos a possibilidade de gozar de uma vida digna, né? Então são os direitos aí previstos como direitos sociais, econômicos, culturais, né? O direito à educação, à saúde, à segurança, à previdência social, né? Ao transporte, à moradia, entre outros. Então, a letra a ser marcada nessa questão é a letra B, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que, na verdade, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. E aí a gente tem essa proteção, essa promoção dos direitos humanos em nível internacional, inclusive trazendo a universalidade dos direitos humanos, no sentido de que qualquer
ser humano, em qualquer lugar, em qualquer momento, esse ser humano deve ser tratado como pessoa perante a lei. E aí vem rechaçar, acabar de vez com a possibilidade da escravidão, ok? Nenhum ser humano pode ser tratado como coisa, como objeto. Todo ser humano, e aí pegando a própria filosofia kantiana, todo ser humano deve ser tratado como um fim em si mesmo e nunca como meio. Vamos olhar então a questão 28? A questão 28 é para a gente marcar, né? VOF. E aí vamos, ela mistura, né? Geralmente quando a gente tem essas questões de VOF, vai misturar vários conteúdos que são cobrados na prova, né? Então, por isso que a gente tem que ter um conhecimento mínimo em cada disciplina que cobra nesse concurso, né? Então, vamos lá. No Brasil, é livre a associação profissional ou sindical, mas o poder público poderá interferir e intervir na organização sindical? Falso, gente. Nós temos a liberdade de associação profissional ou sindical, né? E o Estado não pode intervir na organização sindical. Inclusive, isso está previsto na própria Constituição Federal, né? Senão a gente teria o peleguismo, e isso não é possível, né? Justamente devido a essa questão da liberdade. Depois nós temos 2. De acordo com a Constituição do Estado de Minas Gerais, é passível de punição, nos termos da lei, o agente público que violar direito constitucional do cidadão, salvo se tal violação se der no exercício de suas atribuições. Falso, né, gente? Primeiro, é que a Constituição do Estado de Minas Gerais, ela deve obediência à Constituição Federal, né? E, de fato, todo agente público, seja ele um agente municipal, seja ele um agente estadual ou federal, deve observar as garantias do direito constitucional do cidadão, né? Porque a gente sabe que a Constituição Federal é o principal documento jurídico existente dentro de um país, né? E tá errado, porque o salvo exceto, se tal violação se der no exercício de suas atribuições, pelo contrário, o agente público, quando ele estiver no exercício das atribuições, ele tem que agir com legalidade no sentido estrito, ele só pode fazer o que a lei determina, e aí exige dele que ele cumpra o LIMP, né, que está lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Ele tem que agir com legalidade, ele tem que agir com imparcialidade, ele tem que agir com moralidade, com publicidade e eficiência, né? Ainda mais se exige dele, no exercício das atribuições, que ele observe os direitos constitucionais do cidadão. Então, falso. 3. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, olha aí, aqui já está certinho. Toda pessoa tem direito de gratuitamente à instrução, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória, a instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. Gente, aqui, na verdade, é um dos artigos da Declaração Universal que cobra na sua integralidade, né? Então, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a gente vai apelidar carinhosamente de DUDH, nós vamos ter o seguinte: de fato, a instrução elementar, ela será obrigatória. A instrução elementar e fundamental será gratuita. A instrução técnico-profissional, que seria hoje a gente olhar os tecnólogos, né, que são oferecidos aí no IFMG, no Senai, por exemplo, serão acessíveis a todos, bem como a instrução superior será baseada no mérito. Então, está correto, viu, gente? E costuma cobrar isso muito em questões, né? Então, não esqueça, elementar, obrigatório. Elementar e fundamental, gratuito. Quando for técnico profissional, acessível. E quando for uma instrução superior, vai ser baseada no mérito. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Sim, inclusive isso está previsto na própria Constituição, como também na lei de
tortura, né? Então, nós temos aqui, ele é inafiançável. O que é isso? O indivíduo, ele não pode pagar uma caução, um valor para o Estado, para que ele possa responder ao processo em liberdade, né? Insuscetível de graça ou anistia, também não é possível haver a perdão do crime pelo presidente da Justiça, que aí pelo presidente da República, né? Que aí é a questão da graça, como também não é possível ele ter a anistia, né? Esse perdão ou até mesmo a comutação, ali alguma diminuição da pena, né? No cumprimento da pena, quando vem ali do Congresso Nacional, que é chamado de anistia, ok? Então, certinho, a assertiva, né? 3 e 4, letra C de coração. Vamos então agora para a penúltima, né? Perdão. Vamos lá. Aqui dispõe sobre o Estatuto do Idoso. É correto afirmar exceto. Bom, o Estatuto do Idoso é muito importante para que a gente saiba, né? Não adianta apenas você estudar ali a Declaração Universal dos Direitos Humanos ou apenas o ECA. Tem que estudar tudo, gente. Tem que estudar o ECA, tem que estudar o Estatuto do Idoso, né? Porque tem que estudar a questão da Constituição Estadual de Minas Gerais, né? E aí você tem que ter pelo menos um conhecimento, uns 60% ali de conhecimento em relação ao que pode ser cobrado, né, em prova. Então, vamos olhar, né, inclusive nos vademecums que vocês forem comprar, vocês vão ver que tem vademeco que ele vai ser, inclusive, dividido em estatutos, né? Então, a gente vai ter vários estatutos. A gente tem o Estatuto da Terra, a gente tem o Estatuto do Idoso, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem o Estatuto do Torcedor, o Estatuto do Idoso, a gente tem a questão do Estatuto do Desarmamento, o Estatuto, né, da microempresa e empresa de pequeno porte. E o que são estatutos, né? Só para a gente saber, da igualdade também racial, o Estatuto dos Guardas Municipais, enfim. É importante a gente saber, porque estatutos são microsistemas de proteção, né? E essa necessidade dessa proteção, tanto que cai nessa prova para a gente do concurso de bombeiro, tanto do ECA quanto o do idoso, vem de um mandamento constitucional. A Constituição, ela manda, né? Na verdade, a existência, né? Que por meio de lei se regulamente essa proteção. E aí nós temos a proteção em relação ao ECA e em relação à criança, né? Criança e adolescente, e em relação ao idoso, que é o Estatuto do Idoso. Bom, então vamos ver, né? Aqui a questão do Estatuto do Idoso. Considerando o disposto na Lei 10.741, que é o Estatuto, é correto afirmar, exceto em letra A. É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, salvo quando essa presença for imprescindível para a solução ou esclarecimento de questões de interesse do poder público. Aqui, gente, nós estamos falando da questão, né, do direito do idoso em relação ao direito à saúde e a questão também, às vezes, da necessidade desse idoso para ele poder ter acesso a benefícios, dele ter que comparecer aos órgãos públicos. Aí nós temos no capítulo do direito à saúde, lá no artigo 15 do Estatuto do Idoso, nós temos o parágrafo 5º, que fala o seguinte pra gente: é vedado, é proibido, então vedado é proibido, exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento. Então, em regra, né, nós temos aqui que é vedado exigir do idoso que está enfermo, que está doente, o seu comparecimento aos órgãos públicos, né? Porque é muito difícil a sua locomoção, né? E aí vão ser adotados alguns critérios. O inciso 1. Quando de interesse do poder público,
O agente promoverá o contato necessário com o idoso em sua residência. Então, veja, olha nesse caso, não precisa, quando, por exemplo, o agente público que tem interesse de saber, né, se o idoso ele precisa fazer uma perícia médica, né? E aí ele não consegue ir até, por exemplo, o INSS. O que vai acontecer? Nessa situação, vai ser o agente público que vai até a residência do idoso, né? Que vai promover, porque o interesse é do Estado. Aí nós temos, então, por isso que a letra A, a gente já sabe que é a errada. Depois nós temos 2. Quando se for de interesse do próprio idoso, este fará representar por procurador legalmente constituído. Isso vai ser importante para o nosso estudo. Nós não podemos esquecer. Quando for do interesse do Estado, do poder público, o poder público vai até a residência do idoso. Quando o interesse for do idoso, o idoso vai se fazer representar por uma pessoa, por um procurador, a partir de uma procuração, que é o documento, né, que se exige para que haja uma situação, né, de representação, ok? Aí nós temos, né, o parágrafo 6, que eu acho que é importante também eu relatar para vocês, apesar de já ter respondido a pergunta. É assegurado ao idoso enfermo o atendimento domiciliar pela perícia do Instituto Nacional, né, do Seguro Social, e o INSS, igual eu falei para vocês, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde, contratado ou conveniado que integre o Sistema Único de Saúde, o SUS, para expedição de laudo de saúde necessário ao exercício dos seus direitos sociais e de isenção tributária, ok? Então, tá aí, né, a resposta incorreta é a A. Quando for do interesse do poder público, o poder público vai até a residência do idoso. Bom, letra B. Constitui obrigação das entidades de atendimento ao idoso, sejam elas públicas ou privadas, promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer. Sim, né, gente? Porque o idoso ele tem que estar sempre ativo, né? O idoso ele sempre tem que ter acesso aos direitos culturais, aos direitos sociais, aos direitos educacionais e à cultura e o lazer, né? Então, essas entidades de atendimento ao idoso, por lei, né, previsto no próprio Estatuto do Idoso, elas têm que fazer essa promoção, né, desse atendimento ao idoso, garantindo aí a promoção de atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer. C. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, prestadoras de serviço ao idoso, terão direito à assistência judiciária gratuita. Sim, né, gente? Até mesmo por serem instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, elas precisam dessa assistência judiciária gratuita quando elas vão, né, a juízo, né? Quando elas têm que, por exemplo, responder ou pleitear algo perante a justiça. D. Aos idosos a partir de 65 anos que não possuem meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado um benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica de Assistência Social. Sim, o LOAS, né, gente? Está previsto aqui para a gente no artigo 34 do Estatuto do Idoso. Aos idosos a partir de 65 anos que não possuem meios para prover sua subsistência e nem ter providas, né, pela sua família também não pode prover, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica, né, de Assistência Social do LOAS. Gente, aqui é importante também porque a gente vai ter que tomar um certo cuidado quando a gente for estudar o Estatuto do Idoso, porque idoso é a partir de 60 anos. Mas vão existir algumas situações de alguns direitos relacionados ao idoso que vai alterar de 60 a 65 anos, né, a 80 anos. Então, tomem cuidado com isso, tá? Então, a partir dos 65 anos, é possível, sim, a existência desse benefício de um salário mínimo na forma, né, da Lei Orgânica da Assistência Social, ok? Depois nós temos a questão 30, a última, né, que vem falar para a gente, voltando lá na nossa Constituição Federal. Dispõe o artigo 37, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil,
que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como ao estrangeiro na forma da lei. Não havendo lei que regulamente o presente dispositivo constitucional, o estrangeiro que for privado de participar de um concurso público poderá recorrer ao seguinte instrumento ou remédio constitucional. Aqui, gente, também é algo que sempre vai cair em prova, que está no artigo 5º, no finalzinho do artigo 5º da Constituição Federal, que são as garantias constitucionais, ações constitucionais ou chamados de remédios constitucionais. Bom, o que são garantias? Garantias são mecanismos, são instrumentos para efetivar direitos, né? Então, o que são direitos? São enunciados, né, protetivos de determinado conteúdo, né, que vai ser ali relacionado às pessoas, né? Então, eu tenho direito à vida. É um enunciado, né? Dizendo aí esse conteúdo da dignidade humana. Mas, se não houver essa proteção efetiva ao direito à vida, eu posso utilizar de garantias, de instrumentos que vão me garantir a efetividade desses direitos. E aí, quando houver a falta de uma norma que regulamente um direito, nós vamos ter a possibilidade de utilizar o remédio constitucional, ou a ação constitucional, ou a garantia constitucional, que é chamada de mandado. Mandado vem de ordem de injunção, tá? Então, esse é o nomezinho que a gente tem, né? Essa questão do mandado de injunção. Então, veja bem o que vem a ser o mandado de injunção, né? Se a gente for analisar na nossa Constituição Federal, né? O que nos traz é o inciso, né? O artigo 5º, o inciso 71, né? Veja bem. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Nós tivemos um mandado de injunção que foi julgado há pouco, que é em relação à falta de norma que regulamente a questão, né, que nós temos aí da questão, né, do fato, né, das ofensas e aí da violência que é praticada em relação às pessoas homoafetivas, né? E aí a gente tem a questão da homofobia, né? Que tem inclusive pessoas que impedem o exercício de direito das pessoas, por exemplo, de frequentar um restaurante, pelo fato delas serem ali homoafetivas. E aí, nós tivemos um mandado de injunção juntamente com uma ação que a gente chama uma ação, né, constitucional, dentro lá do controle de constitucionalidade, que é a questão da inconstitucionalidade, né, por omissão, né, em relação a uma ADO, em relação a essa situação, né, que a gente sabe que, infelizmente, o nosso país é um país ainda muito homofóbico, né? E aí, o STF, julgando essas ações e esse mandado de injunção, entendeu, né, que enquanto o nosso Congresso Nacional não criar uma lei que regulamente, né, a proteção contra essa violação, contra a homofobia ela vai estar incluída dentro das situações da lei de racismo, a lei 7.716 de 89, ok? Então, fica aí só um exemplo para vocês. O mandado de segurança. O mandado de segurança, ele tem natureza subsidiária, né? É quando eu tenho um direito líquido e certo, que não é amparado por habeas corpus e nem por habeas data, né? Então, a gente tem aqui, ó, conceder-se-á mandado de segurança, que é o nosso artigo 5º, o inciso 69, que traz para a gente. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público, né? Então, tem ali um concurso público. Você está em primeiro lugar e o Joãozinho em segundo. O Joãozinho, ele é chamado, né? Ele é chamado para tomar posse primeiro que você. Isso não pode, né? Então, você pode impetrar o mandado de segurança para garantir o seu direito líquido e certo, né? Porque você passou no certame, você tem toda uma prova documental que você está no primeiro lugar. Habeas datas é em relação ao direito à informação da pessoa, né? Da própria pessoa, que consta em bancos de dados, tá? Então, nós temos aqui a questão do habeas data, né? É muito importante a gente observar, e aí está no seu inciso, artigo 5º, no seu inciso 72, conceder-se-á habeas datas para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, então é só em relação à pessoa que pleiteia, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, ou então para fazer uma correção, né, dos dados da pessoa que encontra lá nos bancos de cadastros públicos, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Quando você quer buscar informações de terceiro, não é habeas datas, vai ser exibição de documento, tá bom? E nós temos o habeas corpus, né? É o direito da locomoção, né, gente? A questão aí da liberdade de locomoção. Aí nós temos o inciso também 68 do artigo 5º. Conceder-se-á habeas corpus, né? Abre o corpo, sempre que alguém sofrer ou se achar, né, ameaçado de sofrer. Então, ele pode ser preventivo, pode ser liberatório. Sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, né? Então, quando tem uma prisão ilegal, geralmente os advogados, né, eles impetram habeas corpus. Lembrando que o habeas corpus quanto o habeas datas são gratuitos. E o habeas corpus não precisa de advogado, né? A própria pessoa, o próprio paciente pode impetrá-lo, né? Quando houver ali uma ameaça à sua liberdade de locomoção, de ir e vir e permanecer. Como diz, né, o nosso ministro, o Barroso, né, ele fala que o primeiro direito que nós temos é o direito à vida e o segundo principal é a liberdade, principalmente dentro dessa liberdade de locomoção, ok? Então, a resposta a ser marcada é a letra D de dado, né, o mandado de injunção. Então, a gente terminou aqui, né, nós terminamos aqui, agora, a nossa análise dessa provinha, né, que ocorreu aí em 2014, sobre o Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, né? Foram 5 questões, como vocês viram, são questões que vão utilizar tanto os estatutos, né? O ECA, o Estatuto do Idoso, quanto a Constituição Estadual de Minas Gerais, a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, as características dos direitos humanos, a diferenciação entre direitos humanos e direitos fundamentais, né? Como também, né, a questão, né, dessas ações constitucionais, né, que são muito importantes, que costuma cobrar bastante, né, ou remédios constitucionais, apesar de eu não gostar muito desse nome, para mim remédio é medicina, enfim, mas são instrumentos, são garantias para a efetivação de direitos, habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, mandado ordem, né, habeas data, né? A gente não pode estar esquecendo. E tem a ação popular também, mas a gente vai deixar a ação popular para um outro momento. Pessoal, muito obrigada. Estou à disposição. Espero que vocês tenham aí um bom estudo e até sábado que vem para a gente continuar a nossa análise de uma outra prova de resolução de exercício em relação a esse concurso que, ó, tá top. E espero que você tenha uma aprovação. Estou aqui à disposição. Um beijo grande a todos vocês. Até mais, com Deus. Estava esquecendo. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, a minha rede social é @professora_Leandra_Thiago. Lá também eu costumo dar algumas dicas de concurso, tá bom? Beijo grande e até mais.